Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos continuar na nossa Basic Grammar Review. Vamos continuar na revisão de gramática, é uma revisão básica de conteúdos elementares da língua inglesa. E o nosso foco hoje são pronouns. Nossa primeira aula revisando pronomes em língua inglesa, tá bom? Da mesma forma que nós temos em língua portuguesa vários tipos de pronomes, nós também temos na língua inglesa várias classificações de pronomes, tá? Nas aulas anteriores, nós trabalhamos revisão de verbos. Então, deem uma olhadinha no nosso canal da educação, na plataforma Gonçalves Dias, para que você se familiarize melhor e aprofunde um pouco mais esses conhecimentos de gramática que podem te ajudar lá na construção de vocabulário, na compreensão da língua e, por fim, na leitura e na interpretação. Quanto mais palavras você conhece, mais fácil é para você interpretar o texto. Bom, nosso roteiro de hoje, nós vamos primeiro uma definição. O que são pronomes? Relembrar um pouquinho isso. Depois, falar da importância dos pronomes, que é justamente no pronominal reference, que é a referência pronominal, né? Que é essa função que os pronomes exercem em determinados contextos. Vamos falar dos pronomes pessoais, sujeito, objeto, dos adjetivos possessivos e dos pronomes possessivos, que é uma área, um campo da língua inglesa que sempre gera um pouco de confusão, porque tem uma diferença do inglês para o português. E vamos falar também dos pronomes reflexivos. Bom, esses 5 pronomes, essas 5 classificações, elas se enquadram dentro dos personal pronouns, que são os pronomes pessoais em língua inglesa, tá bom? Todos eles fazem referência às pessoas do discurso, tá? Por fim, a gente faz alguns exercícios de gramática, exercícios isolados, considerando os pronomes. Começando pela nossa definição, que é pronome, né? What is a pronoun? A pronoun is a word that can replace a noun or a noun phrase in a sentence. Então, o pronome é uma palavra que nós utilizamos que pode substituir, replace, é pegar o lugar de um substantivo ou de um grupo nominal, de uma locução nominal, que é quando você tem um grupo de palavras que dão a ideia de um substantivo, tá bom? Então, nesse caso, o pronome pode substituir ou complementar esse termo. It can also complement the meaning. Ele pode também oferecer um complemento de sentido para um substantivo. Ele oferece informações adicionais. Por exemplo, se você coloca um pronome demonstrativo junto de um substantivo, é porque você quer indicar se aquele substantivo está perto, está longe do falante, se ele está no singular ou se ele está no plural, tá bom? Então, o pronome pode fazer essa função. O substantivo que é substituído pelo pronome é chamado de antecedente. Os pronomes são utilizados quando eles fazem referência a algo que já foi mencionado anteriormente no texto, tá? É aí que entra o aspecto da referência pronominal. Então, olha um exemplo. Michael is a singer. Qual é o substantivo? Michael. Michael, nome próprio, nome de uma pessoa. Eu posso substituir Michael pelo pronome he, que significa ele. Pronome utilizado para a terceira pessoa do singular. He travels around the world to perform in shows. Michael é um cantor, ele viaja ao redor do mundo para fazer shows, tá? Para desempenhar a sua atividade em shows. His mother is tall. A mãe dele é alta. She's 5'8", né? A métrica que se utiliza em língua inglesa é um pouquinho diferente. Eles colocam 5 pés de altura, que equivaleria para nós em português a 1,70 m, 1,68 m, falando da mãe dele que é alta. Nesse caso, observa que tem 2 tipos de pronome, ó. His
é um adjetivo possessivo, ele está acompanhando o substantivo mãe, ele está complementando a ideia que não é qualquer mãe, é a mãe dele, da pessoa do sexo masculino. E aí eu tenho depois o pronome she, que é o pronome ela, que substitui o substantivo ou o grupo nominal mãe dele. Ela tem 1,70 de altura. Então, eu faço referência a essas. Eu observo a referência a esses dois pontos, tanto a qualificação, a característica de ser a mãe dele, quanto a substituição do nome mãe, tá bom? Continuando. Pronominal reference, referência pronominal. Referência pronominal é uma função, é uma característica que nós podemos observar quando a gente analisa a coesão textual. O que é a coesão textual? É quando você utiliza elementos linguísticos para que o texto fique estruturalmente organizado, para que ele faça sentido, para que as ideias sejam conectadas de maneira lógica, com precisão, com clareza e assim por diante. A referência pronominal, ela permite a interconexão lógica entre as sentenças, trazendo a coerência para o idioma. E a referência pronominal é essencial porque aí você evita repetition, você evita a repetição. Então, se você fica o tempo todo falando a mãe dele, a mãe dele, a mãe dele, vai se tornar um texto repetitivo, enfadonho, pobre em termos de estrutura, em termos de vocabulário. Então, nós utilizamos a referência pronominal para observar essa construção, para construir elementos do texto. Exemplo: the professor and student review the work they did. Professor e estudante revisaram a produção, o trabalho que eles fizeram. Eles quem? Professor e estudante. Então, eu já substituí. Por que a gente chama de referência pronominal? Porque os pronomes, eles se referem a algum termo que já foi mencionado. Lembra lá do termo antecedente, do começo dessa aula? Continuando. They, eles, professor e estudante, submitted it. Eles enviaram, eles submeteram it. O que é it? O trabalho que eles fizeram, a produção que eles realizaram para uma revista internacional para ser publicado. Então, eu tenho alguns exemplos nesse sentido, observando que os pronomes fazem referência e são utilizados para dar coesão, coerência textual e evitar repetição. Tá? Falando inicialmente dos nossos pronomes pessoais. Em língua portuguesa, nós temos pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. Em inglês, esses dois termos são chamados de subject pronouns e object pronouns, ou seja, pronome sujeito, pronome objeto. Então, você tem a nomenclatura, o nome do pronome, de acordo com a função que ele exerce no texto. Se o pronome faz função de sujeito, ele é um pronome sujeito. Se faz função de objeto, é um objeto da frase, é um pronome objeto. Tá? Personal pronouns, os pronomes pessoais, são palavras usadas para identificar pessoas específicas, objetos, lugares, animais e etc. Eles modificam a forma deles, dos pronomes, a partir dos diferentes gêneros, números, casos ou pessoas às quais ele se refere. O que isso quer dizer? Cada pessoa do discurso tem um pronome correspondente. O que são as pessoas do discurso? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Tá? Depois, eles podem funcionar tanto como sujeito quanto como objeto em uma sentença. Olha as pessoas do discurso em inglês. No singular, primeira pessoa, segunda, terceira. Para a gente simplificar, primeira pessoa é quem fala, no caso é o emissor. Segunda pessoa é o receptor. Terceira pessoa é a mensagem, ou do que você fala, de quem você fala, tá bom? Então, primeira pessoa em inglês, I, eu. Segunda pessoa, you,
você, que pode ser também traduzido como tu. Terceira pessoa do singular, em inglês nós temos 3. He, she, it. He, ele, usado apenas para pessoa do sexo masculino. She, ela, para pessoa do sexo feminino. It, para pronome neutro ou, por exemplo, para tudo que se refere a não pessoa. Então, você vai falar do ar-condicionado. Ele, it. Você vai falar da cadeira. Ela, it. Então, em inglês, nós temos essa diferença entre pessoa e não pessoa. Bom, no caso do plural, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. We, nós. You, vocês ou vós. They, eles ou elas. Aí, tanto faz se é pessoa, coisa, objeto ou animal. Eles ou elas abarca todas essas possibilidades. Bom, pronome sujeito são as palavras que vão fazer a função de sujeito na frase. Bom, no caso dos pronomes objetos, eu vou ter também a equivalência, tá? Então, se é primeira pessoa, se é a pessoa que fala, o pronome objeto é o me. Pronome sujeito, em português, é o pronome pessoal do caso reto. E o pronome objeto é o pronome pessoal do caso oblíquo. Então, o que é me em português? Me ou mim, tá? Ele me convidou, tá? Ele entregou a mim alguma coisa. Então, isso é a função de objeto na frase, tá? Pronome objeto em inglês, you. Aí você deve olhar e estar falando assim, professora, tem 2 you? Tá certo isso? Tá, pessoal. Alguns pronomes objetos e pronomes sujeitos em língua inglesa são iguais. Não faz diferença na escrita. O que você vai observar é no contexto da frase, se ele é sujeito ou se ele é objeto. Terceira pessoa, him, her ou it, também é igual. A primeira pessoa do plural, us, nos. You é o vos ou vocês. E o them pode ser traduzido como os, as, lhes, dependendo do contexto, tá bom? Olha os exemplos para a gente entender melhor. I see you. Eu vejo você. Como que a gente diferencia se ele é pronome sujeito ou pronome objeto? Sujeito é quem pratica a ação. Eu, I see you. Sou eu que vejo você. Então, eu é o sujeito. You é quem eu vejo, é o objeto da frase, é quem recebe a ação, tá bom? Então, esse you é um pronome objeto nessa frase. No exemplo de baixo, you don't listen to me. Você não me ouve. Quem pratica a ação? Você. Então, perceba que, nesse caso, o você é o sujeito. Tá bom? Então, sempre observe a função que aquela palavra está exercendo no contexto. Você não ouve quem? A mim. Eu, que seria a primeira pessoa fazendo referência ao objeto. Me. Tá bom? Então, aí nós temos essa distinção. No caso dos possessivos, o próprio nome já dá a ideia para vocês. Possessivo são palavras que eu utilizo para indicar posse. Meu, seu, dele, dela, nosso e assim por diante. Sempre fazendo referência à propriedade. Alguém possui alguma coisa, alguém tem relação de posse com algo, tá? Exemplo, my house is blue, minha casa é azul. His house is yellow, a casa dele é amarela. Ours is green, a nossa é verde. E aí nós temos a diferença. Em inglês, quando se fala de possessivo, existem 2 possibilidades. Você tem adjetivos possessivos e você tem pronomes possessivos. E apesar deles representarem a mesma coisa, são palavras um pouquinho diferentes, tá? Qual é a diferença central entre eles quando a gente pensa o uso? Adjetivo possessivo é uma palavra que dá qualidade de posse. Adjetivo é uma palavra que caracteriza ou qualifica um substantivo. Então, a diferença básica é essa. O adjetivo possessivo sempre vem junto de um substantivo. My house, minha casa.
his house, a casa dele ou a sua casa. Então, sempre acompanha um substantivo. No caso do pronome possessivo, eu vou indicar a posse, só que o pronome, ele substitui o termo. Ele indica a posse, mas sem mencionar o substantivo. Ours is green. A nossa é verde. A nossa o quê? Casa. Então, esse nossa está substituindo um termo anterior. Observem a diferença, ó. Eles são bem parecidos, mas tem essa diferença pequena. Adjetivo possessivo. Meu nome é Michele. My name is Michele. Yours is. E aí você completa a sentença. O seu é. O seu o quê? Nome, tá bom? Então, no caso do adjetivo, your, pronome yours, tem um Szinho no final. His, her, its, his, hers, its, fazendo referência àquilo que pertence a ele ou ela, tá bom? Nosso, com S no final. Your ou yours, vosso ou vossa, aquilo que pertence a vocês. E their ou theirs, deles ou delas, fazendo referência àquilo que pertence a eles ou elas. Então, observe que na maioria dos casos, quando se fala de pronome possessivo, é aquela palavrinha que tem um Szinho no final, tá? O pronome que vem acompanhado de S. Olha alguns exemplos para diferenciar. This is my book. Este é meu livro. Eu usei my porque está acompanhado do substantivo livro. Olha o outro exemplo falando a mesma coisa. This book is mine. Esse livro é meu. Meu está sozinho, não acompanha o substantivo. Então, nesse caso, eu uso o pronome possessivo, tá bom? Essa é a diferença entre um e outro. My bike is old. Minha bicicleta é velha. Yours is brand new. A sua é novinha. Tá? Então, my bike é um adjetivo possessivo porque vem acompanhado de bicicleta. Sua é um pronome porque ele substitui o nome. Her name is Jennifer. O nome dela é Jennifer. Do outro lado, mine is Annie. O meu é Annie. Tá? Então, diferença entre adjetivo e pronome possessivo. No caso dos reflexivos, o próprio nome também te dá algumas dicas. Reflexivo vem de reflexo. É aquela ação que você faz e quem recebe é você mesmo. Então, é a ação que o sujeito pratica e recebe o impacto da mesma ação. Esses pronomes em inglês, eles sempre vêm acompanhados do sufixo self ou selves. O que é um selfie? É a foto que você tira de você mesmo, certo? Então, em inglês, essa palavrinha self faz referência à ação reflexiva. Em português, nós usamos selfie para falar dessa ação que você pratica e você recebe. She took a picture of herself. Ela tirou uma foto de si mesma. Os pronomes reflexivos em inglês são myself, yourself, himself, herself ou itself, tudo fazendo referência a mim mesmo, eu mesmo, ele mesmo, sempre usando essa palavrinha mesmo que nós temos em português. Exemplo, Peter hurt himself. O Peter se machucou ou ele machucou a si mesmo. They built the house themselves. Eles construíram a casa eles mesmos, ou eles próprios fizeram isso. She wrote the email by herself. Quando nós usamos o pronome reflexivo com a preposição by, o significado é sozinho, por mim mesmo, comigo mesmo, tá? Então, she wrote the email by herself, ela escreveu o e-mail sozinha. Ela mesma escreveu o e-mail. No caso de exemplos, pessoal, olha essa situação de vestibular. Na sentença, all over the globe, ao redor do globo, mistérios históricos foram deixados a nós, to us, pelo mundo antigo. O pronome ou a palavra us é o que, classificando ele morfologicamente? É um pronome pessoal ou objeto. Por quê?
porque nós recebemos a ação. Nós faz referência ao objeto da frase, ok? Pessoal, hoje nós trabalhamos com uma revisão de pronomes, considerando os pronomes pessoais em língua inglesa. Deem uma olhadinha nos nossos materiais complementares na plataforma Gonçalves Dias. Continuem estudando. Até a próxima e bye, bye!